Sexta-feira tivemos uma reunião, primeiro a mais longa da história. Ficaram reunidos conosco por 3 horas e meia, 2 secretários de Estado, o secretário da Saúde, Dr. Fausto, e o secretário do Planejamento. Talvez não tenha na história agora recente daquela cidade administrativa uma reunião em que tivesse assim, para tratar de um caso, de um hospital, uma reunião tão demorada com pessoas de tão alto poder de decisão. Estava lá também o Ministério Público, o Dr. Judim, estava a Prefeitura Municipal representada pelo secretário, estava a Câmara de Vereadores representada pelo vereador presidente da Comissão de Saúde, estavam os representantes da comunidade, a empresa gestora do hospital, a Digno, também se fez representar, foi fazer os demonstrativos da situação atual da instituição. E depois desse debate de mais de 3 horas, nós conseguimos caminhar no sentido de que o Estado vai, de fato, participar de forma mais conclusiva, mais firme, com mais quantidade de dinheiro nesse processo de salvação do São João de Deus. Eu já tinha conseguido, na semana anterior, equacionar parte das dívidas da instituição. Entre elas, a mais importante é uma dívida que ela tinha com a Caixa Econômica Federal, que foi uma dívida contraída a partir da inclusão de débitos bancários que havia com outras redes bancárias. Nós renegociamos naquela época, foi a primeira negociação dessa forma no Brasil. Renegociou aquela dívida em 74 meses, com 6 meses de carência. Achávamos ali que tínhamos resolvido o problema do São João. Passou alguns meses, voltou novamente. Dessa vez a renegociação foi feita em 120 meses. É a primeira operação desta natureza feita no Brasil que nós conseguimos fazer em Brasília. Com isso, baixa o valor das parcelas e diminui o desembolso mensal do São João, tendo ainda 6 meses de carência, e nesse mês, por exemplo, os R$850 mil que deveria desembolsar, não serão desembolsados, é mais um alívio no caixa. Conseguimos receber todos os atrasados, praticamente, que havia com o Estado e com a União. A União praticamente já com seus pagamentos em dia, inclusive já o hospital recebendo a parcela do SAMU. O hospital, por fazer parte da rede SAMU, ele recebe um aporte adicional para ter a sala vermelha, para ter uma espécie de pronto-socorro ali. Então tá uma situação em que vamos ter outras reuniões ao longo talvez dessa semana ainda, para desdobrar, porque a Digno não levou assim, um montante financeiro necessário para poder fechar essas contas, né? Então ainda está aberto o número exato que será o aporte mensal do Estado, mas nós vamos fechar isso essa semana que vem, mais tardar. Nós já tivemos também 2 ou 3 reuniões com esse governo sobre a MG 050, e nós, todos que estivemos lá em todas as reuniões, fomos pedir para que fossem feitas alterações, sejam feitas alterações no projeto da MG 050 aqui no contorno de Divinópolis. Eu vi no jornal um dia desse que está faltando o governo fazer um aditivo para que as obras possam ter sequência. Na verdade, as obras podem ter sequência sem aditivos, desde que se faça os que estavam previstos originalmente. Ocorre que os projetos originais, que nós descobrimos agora, são projetos muito ruins para Divinópolis. São projetos que não contemplam o que a nossa cidade precisa. E da forma como foi feita essa concessão, ela é uma concessão muito cara, muito onerosa para o usuário, os preços são muito altos e não oferece um serviço adequado. Por sinal, hoje é dia de reajuste do pedágio, viu? A partir de hoje ele está mais caro. Não tem razão de ser, né? Assim, o serviço não melhorou nada, melhorou um pouco ali talvez aquela passagem de Itaúna, que ali de fato ficou bom, né? E o que nós queremos é que Divinópolis também tenha uma passagem por aqui de forma adequada. Então, um dos pontos de estrangulamento, alguns pontos de estrangulamento que nós já debatemos. A entrada do Distrito Industrial.
Esse ponto já chegou-se a um acordo, a obra e o projeto está pronto. Se quiserem, eles podem começar por essa área. Ali o que está pegando são algumas desapropriações que precisam ser feitas. Segundo ponto, aquela travessia para o bairro Nossa Senhora da Conceição. Vila Romana Nossa Senhora da Conceição ali. Não, Alvorada. Alvorada. Alvorada Nossa Senhora da Conceição. Aquela passagem, uma passagem que fica ali, previa-se uma passagem muito estreita, que teria dificuldades ali de passar carretas, caminhões. Isso no local onde nós temos várias empresas que rotineiramente dependerão de ter acessos ali de comboios de veículos de grande porte. Então, está sendo necessário fazer essa adequação. Foi feita uma primeira proposta, a proposta original foi recusada. Nós conseguimos que o governo tivesse a coragem de impedir a Gerais que fizesse esse projeto, que foi considerado um projeto ruim para a cidade. Então, esse projeto ruim ele não será feito, ele já foi descartado. Então, estamos buscando alternativas, e ali foram sugeridas duas alternativas. Na última reunião nós íamos decidir por uma das duas, né? Descartou-se já aquilo que era original, de tão ruim que era, foi unanimidade, ninguém quis, nem o Estado quis, né? Quando viu aquilo. O secretário anda assim assustado com os termos em que foi feita essa concessão, um pedágio caro, né? Se você vai no pedágio pela 381, por exemplo, os custos do pedágio, você paga pedágio de 1,10, 1,30, né? 5,10 já na 0,50. Aqui você vai pagar 5,10, né? Então, é um pedágio caro, é um pedágio fora do padrão. O contrato fechado, nós temos que pagar. Mas eu, desde o primeiro momento, me posicionei contra esse tipo de pedágio, porque acho que a estrada não teve as melhorias necessárias. Apesar da dificuldade orçamentária do nosso inverno cultural, semana passada estivemos com a nossa reitora da universidade lá na sede do governo, no Palácio, cobrando a liberação da emenda que coloquei para essa finalidade. Eu destinei esse ano mais R$500 mil para a realização do inverno cultural. O dinheiro vai sair certamente, mas teria que sair a tempo, né? Porque o inverno está previsto agora para o mês de julho. Então não adianta o dinheiro sair para setembro, mas nós temos aqui o inverno agora em julho. Então é uma luta também que nós estamos continuando para voltarmos a ter, ou consolidarmos como tradicional o nosso inverno cultural.